tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de História e hoje a gente vai concluir o nosso livro 1, certo? E na última aula a gente viu ali Revolução Russa. Esses assuntos eles estão todos bem interligados, tá bom? Hoje a gente vai ver, nada mais que a crise do capitalismo e da economia. Para a gente poder entender esse conteúdo, a gente tem que lembrar do que a gente estudou anteriormente. No caso, a gente vai ter que lembrar do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, inclusive até também das revoluções que aconteceram, que no caso é a Revolução Russa. Então vamos lá. Lembram bem que os Estados Unidos ele teve uma participação importante na Primeira Guerra Mundial. Com a saída da Rússia, os Estados Unidos acabou ali ganhando um espaço. E ali, a partir dali, se tornando um país forte e também classificado como uma grande potência. Depois disso, depois da Primeira Guerra Mundial, na década de 1920, os Estados Unidos estavam se tornando ali um dos países mais ricos do planeta. Sua produção industrial chegava ali num auge tremendo. Então, cerca de 30% da produção mundial era feita nos Estados Unidos e exportada para outros países. Então, setores que construíram uma dinâmica econômica e social, como, por exemplo, a construção civil, as empresas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, então a indústria de automóveis começava a produzir a todo vapor. E essa produção, ela foi ganhando cada vez mais força e exportando e produzindo cada vez mais, certo? Sendo que na contramão do processo estadunidense estava a Europa, com a sua economia muito abalada e enfraquecida por conta da Primeira Guerra Mundial. Na consequência da guerra, muitos países ficaram bem endividados. Então, os países precisavam continuar pedindo empréstimos para sua recuperação. Em especial, a Alemanha se viu obrigada a assumir uma dívida ao final da guerra. Então, as moedas europeias elas acabaram aí ficando desvalorizadas, o que fazia com que os Estados Unidos só crescessem mais e mais. Mas o que foi que começou a acontecer? Depois desse processo todo de alta produção, a gente viu aí os Estados Unidos definhar. Por quê? Vejam aí só o iniciozinho da introdução que fala sobre a crise de superprodução. Aí tem assim no início: como vimos anteriormente, os Estados Unidos aumentavam cada vez mais a sua produção industrial. No entanto, os países europeus, na segunda metade da década de 1920, conseguiram retomar o desenvolvimento de suas indústrias e reduziram a procura por produtos estadunidenses, certo? O que foi que aconteceu aí? Depois que os países foram obrigados a pedir empréstimos para poder suprir as necessidades do próprio país, o equilíbrio foi chegando aos poucos. Então, não era mais necessário comprar produtos que vinham dos Estados Unidos. Então, cada país começou aí a produzir seus próprios produtos. E o que aconteceu? Se não existia mais uma exportação dos Estados Unidos para outros países, os Estados Unidos acabou aí se prejudicando. E houve aí uma superprodução, mas que não tinha para quem vender. Continuando. Então, inclusive, alguns países europeus proibiram a importação de vários produtos oriundos dos Estados Unidos. Os salários dos trabalhadores estadunidenses eram mantidos a níveis muito baixos. Assim, a produção ampliava, mas não o mercado consumidor interno. Só explicando essa parte, o que acontecia? As pessoas que trabalhavam nas empresas dos Estados Unidos, elas produziam cada vez mais. Porém, o salário dos operários eram salários muito baixos. Então, as pessoas não tinham condições de comprar aqueles produtos que estavam nas prateleiras à venda. Então,
quando o consumo externo ele começou a cair, o que foi que aconteceu? Restou apenas as pessoas que estavam dentro do próprio país. Então começou a fazer uma venda interna. Mas como fazer uma venda interna para pessoas que recebem baixos salários? As pessoas não tinham condições de comprar aqueles produtos. Entenderam? O salário era muito baixo e os produtos muito caros. Então, continuando. A produção se ampliava, mas o mercado interno, o consumidor interno do local, ele não tinha condições de consumir aqueles produtos, certo? Esse conjunto de situações provocou uma crise nos Estados Unidos, chamada de crise de superprodução. As indústrias produziam muito, mas não tinha consumidor, não tinha para quem vender. Então, foram ali acumulando grandes estoques de produtos que não seriam reutilizados, não é? Que não tinha como, digamos, se livrar deles. Então, a partir de 1925, algumas políticas econômicas foram adotadas e os bancos possibilitaram aí uma forma de atrair atrair os clientes, dando crédito para que eles pudessem pagar a juros, né? Mas que eles poderiam aí estar consumindo, fazendo com que a economia interna pudesse acontecer. Então, é a mesma coisa que acontece hoje. Hoje você não pode comprar uma mercadoria porque está longe do seu poder aquisitivo, mas às vezes você vai, pega um empréstimo, divide em parcelas que você pode pagar mensalmente. Porém, os juros que você vai pagar no final dessa compra é um juros bem grandes. Então, continuando. Assim, a população foi levada a consumir ao exagero. Logo, eu tinha ali o meu empréstimo, o dinheiro que era cedido, né, para que eu pudesse comprar aquela mercadoria. E aí começou aí uma compra exagerada. As pessoas pegavam cada vez mais empréstimos, cada vez queriam comprar mais produtos, mais coisas, que muitas vezes, às vezes nem precisava, sabe? Mas foram comprando e começou aí uma compra exagerada. O aumento descontrolado do crédito fácil induziu a prática de especulação na bolsa de valores. O dinheiro foi retirado pelos especuladores e empresários dos setores produtivos, como a indústria, para ser investido no mercado de ações. Já havia uma falsa impressão de lucro fácil com a especulação financeira. No entanto, no final da década de 1920, a situação financeira das empresas passou a ter algumas dificuldades, ocasionando aí o alto endividamento e o baixo volume de vendas, certo? Vejam quantos problemas foram surgindo aí nesse momento da história. Então, em 1928, né, já se aproximava ali, né, para a população estadunidense, né, um estado de calamidade, um estado de crise realmente. E os investimentos da Bolsa de Valores faziam as ações subirem rapidamente, atingindo valores altos, porém que não refletiam a realidade do mercado, já que a grande parte das empresas estava à beira da falência. Então, parecia ali que o caos estava completo, não é isso? Então, o atual presidente dos Estados Unidos, né, Herbert Parker, ele já estava ali pensando, né, em adotar, na verdade ele via essa possibilidade, mas não queria aceitar, de fazer ali um liberalismo econômico, que o que significa liberalismo econômico? É quando o Estado ele não tem o direito de interferir nas ações das empresas, né? Então, o Estado ele não interfere na economia do país e acaba gerando ali
um mercado livre, certo? E ele não queria adotar esse tipo de prática. Sendo que, no mês de outubro, no ano de 1929, a coisa piorou de vez. Então, os investidores da Bolsa de Valores correram para os bancos para tentar desfazer as suas ações, para tentar, assim, minimizar os efeitos dessa crise. Sendo que essa ação acabou piorando ainda mais a situação dos Estados Unidos. Porque com essa ação de querer impedir, né, de querer desfazer as ações da Bolsa de Valores, elas despencaram ainda mais. Então, foi, em vez de ajudar, isso foi aí a gota d'água. Então, em 24 de outubro de 1929, a queda acentuada dos preços levou à chamada crash. O que significa isso? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, no dia seguinte, muitos acionistas tinham apenas papéis nas mãos e suas ações tinham qualquer tipo de valor, ou seja, elas foram totalmente desvalorizadas. Então, semana seguinte, a situação continuou a mesma. Como não havia mais compradores para as ações, novas quedas foram seguindo, uma atrás da outra. Muitas pessoas tentaram fazer, né, créditos bancários, mas não tinham condições de se abrir, né, um sistema para crédito, uma vez que saberia que não ia ter retorno. As pessoas não teriam como pagar esses empréstimos. Então, os Estados Unidos aí estavam numa estagnação econômica e veio aí a conhecida Grande Depressão. Os seus efeitos foram devastadores para a economia local e mundial. Os Estados Unidos aí, que era uma grande potência capitalista da época, passa a ter a maior crise já vivida. Então, assim, a onda de desemprego era muito grande, pessoas perderam seus empregos, seus imóveis, né? Então, muitos que tinham adquirido objetos como automóveis também aí começam a perder. E fora que não tinha como você repassar para outra pessoa, porque todos estavam vivendo o mesmo cenário, certo? Bom, pessoal, então vamos só entender, né? As primeiras décadas de 1920, né, a gente vê aí que houve uma prosperidade, né? Nova York, né, nos Estados Unidos, tinha saído aí meio que vitorioso da Primeira Guerra Mundial e se tornou aí, né, um país onde tem uma superprodução. Porém, por conta de todos esses problemas que eu falei anteriormente, eles acabaram aí definhando na economia. Eles tentaram tomar várias medidas que só pioravam ainda mais a situação econômica, certo? Mas o New Deal, que foi criado ali em 1932, então vocês vejam aí, a gente vem ali de 29, né, que é onde realmente começou o processo de crise, até 1932. Só aí é que Franklin Delano criou, né, o New Deal, que veio minimizar e até que resolver os problemas que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Isso significa, né, New Deal significa novo acordo em português, tá bom? Então a gente vai ver as propostas que esse New Deal ele trazia, né? Conforme a proposta do New Deal, o governo estadunidense deveria investir de forma intensa em grandes obras públicas ligadas à infraestrutura, como estradas e barragens. Seria uma forma de gerar empregos, o que aos poucos resultaria no aumento do mercado consumidor. Então, além disso, Roosevelt criou bancos para investir na questão da agricultura do país e também em outros setores como indústria
e também na geração de emprego, certo? Então, as medidas adotadas pelo presidente, né, da época, Roosevelt, foram tidas como positivas, porque conseguiu ali, aos poucos, fazer com que a economia dos Estados Unidos ela reagisse. E em 1936 e 1940, né, começou ali, pouco a pouco, o cenário econômico mudar. Bom, com a crise, né, do capitalismo, muitos outros países também acabaram sofrendo o mesmo processo. Certos países que tinham o mesmo sistema acabaram aí sofrendo sofrendo com essa crise. E o medo era que, com o capitalismo ruindo, definhando, os países que adotassem, né, que adotaram o socialismo, eles ganhassem força. Então ali existia ali o medo que esses países eles acabassem aí ganhando força. Então os trabalhadores e sindicatos denunciavam o capitalismo a todo tempo e falavam que o capitalismo era o principal responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Então as classes dominantes, né, insatisfeitas com seus governos e com medo de uma revolução socialista, passaram a apoiar governos autoritários que surgiam na Europa, com o objetivo de defender o capitalismo e combater a ameaça de um comunismo. E a gente agora vai ver as características de um governo totalitário ou regimes totalitários. Certo? Então, assim, os regimes totalitários podem ser entendidos de várias formas. E quais eram as características desse regime totalitário? Nada mais é que o quê? Um pequeno grupo, né, que defendia os seus interesses, seus ideais e iam na contramão, né, dos interesses do Estado. E que as pessoas, a população, deveria se moldar ao interesse desse pequeno grupo. Então a gente vê aí, né, nesse período se destacando o fascismo italiano, o nazismo alemão, que é o que a gente vai ver a fundo, né, após acabar esse livro. A gente vai começar a falar, né, que justamente esses ideais, né, totalitários, desses regimes, eles vão estar bem presentes aí na Segunda Guerra Mundial, certo? Então, por hoje, gente, é só. E na próxima aula a gente vai começar o caderno 2 e a gente vai ter aí, né, falar mais a fundo sobre esses regimes totalitários, certo? Então, boa aula para vocês, né? Fiquem com Deus e até a próxima.